Shalom, meus irmãos, estamos de volta com o nosso estudo das Escrituras no Shabat, o Dia do Criador. Por diversas vezes nós tentamos transmitir, não foi possível por diversos percalços, mas hoje o Criador permitiu que estivéssemos aqui em mais esse hangout. Nós deveríamos estar no Congresso, Verdade Revelada, em Juazeiro do Norte, mas devido ao caos, nós não podemos viajar. Então adiamos para o dia 27 de julho, quando estaremos lá em Juazeiro do Norte para realizar o congresso, mais um congresso Verdade Revelada, falando sobre restauração, falando sobre os tempos que estamos vivendo. Será em julho, né? Dia 27 de julho. Vamos então orar. Yahweh, nosso eterno, bendito seja o teu nome por estarmos aqui com vida e com essa oportunidade de estudar a fundo a história do nosso povo de Israel e a tua vontade para nós. Pedimos que nos ajude a entender as lições do passado e entender os conflitos que existem hoje no mundo, principalmente no Oriente Médio, por meio da revelação da tua palavra. Em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador, pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados. Assim seja. Meus queridos, hoje vamos falar sobre as guerras da antiguidade que estão relatadas no livro de Jazar. Nós vamos entender como o Roma entra nessa situação, como os povos africanos, os povos edomitas, enfim, os povos do Oriente Médio estão envolvidos nesse conflito contra o povo de Israel, até os dias de hoje, né, praticamente. E nós vamos mostrar detalhes que a Bíblia não cita, dados, nomes de reis, né, inclusive a datação que esses eventos ocorreram, que infelizmente a Bíblia não relata. Porém, sobre o passado, nosso povo de Israel, para entender o presente. Ok? Então vamos entender quem está contra quem, como aconteceu, por quê, e entender melhor as Escrituras, a Bíblia. Então vamos lá. Vamos começar da morte de Jacó, e o livro de Jazar diz que eles vieram a Kiriat Arba para a caverna, e assim que eles chegaram, Esaú ficou com seu filho contra Yahussef, ou José, e seus irmãos, como um obstáculo na caverna, dizendo: Jacó não deve ser enterrado nela, pois ela pertence a nós e ao nosso pai. Então, era o momento do sepultamento de Jacó, na caverna de Macpela, onde Abraham tinha comprado, né, para si e seus descendentes, e a confusão continua aí, Esaú, como sempre, fazendo confusão com Yahussef, o José, e os filhos de Jacó. E Yahussef e seus irmãos ouviram as palavras dos filhos de Esaú e ficaram extremamente irados e se aproximaram de Yahussef até Esaú, dizendo: o que é essa coisa que eles dizem? Certamente meu pai, que é o Jacó, o Yaakov, né, comprou de ti por grandes riquezas após a morte de Isaac, agora 25 anos atrás, e também toda a terra de Canaã ele comprou de ti e de teus filhos, e da tua semente após ti. E Yaakov comprou para seus filhos sua semente depois dele como herança para sempre. E por que tu falas estas coisas neste dia? Esaú respondeu dizendo: tu falas falsamente em mentira, pois eu não vendi qualquer coisa pertencente a mim em toda esta terra, como tu dizes. Nem meu irmão Jacó, comprou algo pertencente a mim nesta terra. Para enganar Yahussef com suas palavras, pois sabia Esaú que Yahussef não estava presente naqueles dias, quando Esaú vendeu todos os pertences dele na terra de Canaã para Jacó. E isso está relatado no livro de Jazar. Né? Você lembra que Jazar cita que quando Esaú matou Nimrod, ele fugiu, temendo pela própria vida, e vendeu de qualquer maneira os pertences dele para Jacó. Né? E, inclusive a Bíblia cita lá o prato de lentilha, etc.
mas havia mais coisas envolvidas na venda da primogenitura, né? E isso incluía também os seus pertences e todo o direito sobre a terra de Canaã, ou sobre o local onde Abraham tinha comprado para ser a sepultura dos seus descendentes. E Arrocef disse a Esaú: certamente meu pai inseriu estas coisas no registro de compra e testemunhou o registro com testemunhas. E eis que ele está em Mizraim, ou no Egito. E Esaú respondeu dizendo-lhe: traga o registro. Tudo que tu encontrar no registro, então vamos fazer. Você vê a atitude falsa e enganosa de Esaú? Esaú é o pai de Edom. Os edomitas são os povos que habitam no Oriente Médio, no entorno de Israel até hoje. E eles alegam até hoje ter direito sobre a terra, sobre o legado histórico, a descendência de Abraham. Eles alegam até hoje ter direito sobre a primogenitura, ou a herança, ou a própria aliança. Ou seja, é uma briga de família antiga. E ela continua nos dias de hoje. E no meio dessa batalha, Arrocef chama seu irmão Naftali e disse: rápido, faça o que te peço, vá a Mitzraim, no Egito, e traga todos os registros. O registro da compra, o registro selado e também todos os primeiros registros, que todas as transações do direito de primogenitura estão escritos. Busque tu, e tu trarás aqui até nós, para que saibamos deles todas as palavras de Esaú e seus filhos que falaram nesse dia. E Naftali ouviu a voz de Arrocef, seu irmão, e apressou-se e correu para ir a Mitzraim, Egito. E Naftali foi mais leve no pé do que qualquer um dos servos do deserto, pois ele ia sobre as espigas de milho sem as comprimir. E essa parte é interessante. Eles estavam, né, a caverna de Macpela, próximo de Hebron até Mitzraim, no Egito, é uma distância louca. Eu digo aí centenas de quilômetros talvez, e o cara foi muito veloz. Ele foi correndo velozmente, mostrando um poder sobrenatural que os filhos de Jacó tinham, os filhos de Israel. E quando Esaú viu que Naftali tinha ido para buscar os registros, ele e seus filhos aumentaram sua resistência contra a caverna, e Esaú e os seus povos subiram contra Arrocef e seus irmãos a batalha. E todos os filhos de Jacó e o povo de Mitzraim, o Egito, lutaram com Esaú e seus homens, e os filhos de Esaú e seu povo foram derrotados diante dos filhos de Jacó. E os filhos de Jacó, derrubaram do povo de Esaú 40 homens. E Cuxim era surdo e mudo, ainda assim entendeu a voz de consternação entre os homens. E ele perguntou, dizendo: por que vocês não enterraram o morto? E o que é esta grande consternação? E eles responderam com as palavras de Esaú e seus filhos, e ele correu a Esaú no meio da batalha e matou Esaú com uma espada. Ele cortou sua cabeça e lançou à distância. E Esaú caiu entre o povo da batalha. E quando Cuxim fez isto, os filhos de Jacó prevaleceram sobre os filhos de Esaú, e os filhos de Jacó enterraram seu pai Jacó pela força na caverna. E os filhos de Esaú contemplaram isto. E Jacó foi enterrado em Hebron, na caverna de Macpela, que tinha comprado Abraham dos filhos de Het, como posse de um local de enterro, e foi enterrado em trajes muito caros. Você vê, a Bíblia não cita como Esaú morreu, nem essa batalha no meio do sepultamento de Jacó. Porém, o livro de Jazar mostra, né, essa briga antiga que prosseguiu mesmo após já feito as pazes com Esaú, provando que ele não estava arrependido coisa nenhuma. Ali foi por pura coação. Ele foi forçado a selar a paz com Jacó naquele dia, não é? No meio do deserto, lá na angústia de Jacó, ele foi forçado. Mas a família de Edom, que é de Esaú, até os dias de hoje continua em afronta contra os israelitas. Né? A batalha foi pesada entre eles, e os filhos de Esaú foram derrotados diante dos filhos de Jacó. E os filhos de Jacó mataram uma quantidade enorme dos filhos de Esaú, 80 homens, nenhum sequer morreu do povo dos filhos de Jacó.
E a mão de José prevaleceu sobre todas as pessoas dos filhos de Esaú, e ele tomou Zefo, filho de Ulifaz, o filho de Esaú, e 50 de seus homens em cativeiro. E ele prendeu-os com correntes de ferro e deram-lhes nas mãos dos servos para trazê-los para Mitzraim, ou seja, o Egito. E aconteceu que, quando os filhos de Jacó tinham aprisionado Zefo e seu povo, todos da casa de Esaú que permaneceram ficaram com muito medo por suas vidas, pois que eles também seriam tomados em cativeiro, e todos eles fugiram com Ulifaz, o filho de Esaú, e seu povo, com o corpo de Esaú, e eles foram na estrada para a montanha de Seir. Então a Bíblia cita Seir, né, o monte de Seir, como sendo um local, uma região em que os filhos de Esaú habitam, né, até os dias de hoje. Mas nós vamos entender no livro de Jazar como foi que aconteceu, que eles tomaram Seir, porque anteriormente Seir não pertencia a eles, e esse detalhe é muito interessante, porque foi levado em cativeiro Zefo, filho de Elifaz, o filho de Esaú. E estando em cativeiro, iria depois ser um motivo de mais conflitos entre os edomitas e entre os israelitas que estavam junto com os egípcios nessa época. E isso não está nos livros de história. Isso não está na Bíblia, tampouco. Isso não se encontra registrado em lugar algum, a não ser no livro de Jazar, o livro do justo, que chama de apócrifo, né? Infelizmente. Mas teve algo interessante. E veio passar no terceiro dia que eles reuniram todos os filhos de Seir, o Oreu, e eles reuniram todos os filhos do Oriente, uma multidão de pessoas como a areia do mar. E foram a Mitzraim, que é o Egito, para lutar contra José e seus irmãos, a fim de livrar seus irmãos. Então veja, houveram muitas batalhas entre a morte de Jacó até os hebreus se tornarem escravos no Egito. Aconteceram muitas coisas, muitas reviravoltas. E essas reviravoltas, até eles se tornarem escravos, estão registradas aqui. E nós estamos em primeira mão, queridos, estudando isso no livro de Jazar com você. Agora, é importante que você leia a Bíblia, leia esse livro para entender por si mesmo. Nós estamos apenas pincelando aqui algumas coisas relevantes para o momento atual, né, que é essa crise no Oriente Médio. O que está acontecendo agora envolve o petróleo, conforme você viu no nosso vídeo anterior aí, e nos afeta aqui diretamente, como é o momento que estamos passando no Brasil de grande caos, de greves, de bloqueios nas estradas, alta de alimentos, tudo isso procede desses conflitos familiares. Então, por causa do aprisionamento, né, desse Zefo, lá no Egito, é que os edomitas mais uma vez se reuniram contra os filhos de Israel para atacar o Egito. Né? E José e todos os filhos de Jacó ouviram dizer que os filhos de Esaú e seus filhos do Oriente vinham até eles para a batalha para livrar seus irmãos. José e seus irmãos e os homens fortes do Egito saíram e lutaram na cidade de Ramsés. E José e seus irmãos travaram a tremenda batalha com os filhos de Esaú e os filhos do Oriente. E eles mataram deles 600 mil homens. Veja que número absurdo de pessoas, né? E mataram dentre todos eles os valentes, os filhos de Seir, o Oreu. Note, Seir eram os filhos que estavam aliados aos edomitas, os filhos de Esaú. Somente alguns permaneceram e eles mataram também muitos dos filhos do Oriente e dos filhos de Esaú. E Ulifaz, o filho de Esaú, e as crianças do Oriente todas fugiram diante, e os filhos do Oriente fugiram de diante de José e seus irmãos. E os filhos de Seir disseram aos filhos de Esaú: você já viu, e assim você sabe, que esta campanha foi por sua causa, e nenhum homem poderoso ou um soldado da guerra permaneceu. Agora, portanto, vão de nossa terra, vão de nós para a terra de Canaã, a terra de habitação de seus pais. Portanto, seus filhos devem herdar os efeitos dos nossos em dias futuros? E os filhos de Esaú não ouviram os filhos de Seir, e os filhos de Seir consideraram fazer guerra
com eles. Aí o motivo de eles terem conquistado o Monte Seir. Eles entraram em guerra com o povo de Seir, porque eles não queriam, o povo de Seir não queria se envolver nessa briga de família, e os filhos de Esaú secretamente foram ao rei Ângeas da África, que o mesmo é Dinabá, dizendo: envia até nós alguns dos teus homens e deixa-os chegar até nós. E nós vamos lutar juntamente contra os filhos de Seir, o Oreu, pois que eles resolveram lutar conosco para nos expulsar da terra. Ângeas e rei de Dinabá assim fez, pois eles eram naqueles dias amigáveis dos filhos de Esaú, e Ângeas enviou 500 valentes de infantaria para os filhos de Esaú e 800 de cavalaria. Aqui é onde entra o envolvimento do povo africano, porque naqueles tempos o povo africano tinha simpatia pelos edomitas, os filhos de Esaú, e aí eles eram aliados na batalha contra Seir, nesse caso. E aí continua a descrição de Jazar sobre esta guerra entre a casa de Esaú e Seir, né? O Monte Seir, que é mencionado na Bíblia. E os prevaleceram sobre os filhos de Esaú, e os filhos de Seir mataram nesse dia dos filhos de Esaú, nessa batalha, cerca de 200 homens do povo do rei de Ângeas, de Dinhabá, o rei africano. E no segundo dia os filhos de Esaú vieram novamente para combater uma segunda vez com os filhos de Seir, e na batalha feriu os filhos de Esaú nessa segunda vez, e eles incomodaram-se muito devido aos filhos de Seir. E quando os filhos de Esaú viram que os filhos de Seir foram mais poderosos do que eles, alguns homens dos filhos de Esaú viraram-se e ajudaram os filhos de Seir, seus inimigos. E lá caiu ainda do povo dos filhos de Esaú, na segunda batalha, 58 homens do povo do rei Ângeas, de Dinhabá. E no terceiro dia, os filhos de Esaú viram que alguns dos seus irmãos tinham virado para lutar contra eles na segunda batalha, e os filhos de Esaú choraram quando viram isto. Veja só o desfecho dessa situação. E Ângeas novamente enviou para os filhos de Esaú cerca de 600 homens valentes e vieram ajudar os filhos de Esaú. E dentro de 10 dias, os filhos de Esaú novamente travaram guerra com os filhos de Seir no deserto de Parã, e a batalha foi muito severa sobre os filhos de Seir. E os filhos de Esaú prevaleceram nesse momento sobre os filhos de Seir. E os filhos de Seir foram derrotados diante dos filhos de Esaú, e os filhos de Esaú mataram dentre eles cerca de 2.000 homens. E todos os homens poderosos dos filhos de Seir morreram nessa batalha, e permaneceram apenas seus filhos que foram deixados em suas cidades. Midian e todos os filhos do Oriente fugiram da batalha e deixaram os filhos de Seir. E fugiram quando viram que a batalha foi severa sobre eles, e os filhos de Esaú perseguiram todos os filhos do Oriente até que chegaram às suas terras. Pronto, aqui você vê a vitória dos filhos de Esaú sobre o povo de Seir. Eles ocupam um monte de vez, né? E o povo de Seir praticamente foi extinto, porque o livro de Jazar diz que depois da batalha, os filhos de Esaú voltaram, foram para casa em Seir, e os filhos de Esaú mataram os que haviam permanecido na terra, os filhos de Seir, e também mataram suas esposas e filhos, e não deixaram uma alma viva, exceto 50 jovens, rapazes e donzelas, que eles deixaram viver. E os filhos de Esaú não os mataram, e os rapazes se tornaram seus escravos, e as donzelas tomaram como esposas. Então você vê como essa situação do Oriente Médio, envolvendo até o povo africano e o povo europeu, como vamos ver a seguir, né, ali na região de Chitim, e aqui cita a região da Itália, como é chamada atualmente. E os filhos de Esaú não deixaram vivos sequer, senão esses poucos, né, que viraram escravos ou foram tomadas as mulheres, as moças, como esposas. E os filhos de Esaú tomaram todos os pertences da terra, dos filhos de Seir, também seus rebanhos, seus bois, seus bens, todos os pertences dos filhos de Seir, pegaram os filhos de Esaú, e os filhos de Esaú habitaram em Seir, no lugar dos filhos de Seir, até esse dia. E os filhos de Esaú dividiram a terra em divisões para os 5 filhos de Esaú, de acordo com suas famílias. Então, foi um local que foi tomado, foi usurpado, né, pelos edomitas, e havia lá
um homem do povo de Anjas, rei de Dinhabá. Seu nome era Bela, filho de Beor, que era um homem muito valente, belo e sábio em toda a sabedoria. E um homem de senso e conselho. E não havia nenhuma das pessoas de Anjas como ele. E todos os filhos de Esaú levaram-no e ungiram-no e coroaram-no como rei. E disseram-lhe: que viva o rei, que viva o rei. E espalharam a notícia e trouxeram-lhe cada homem brincos de ouro, prata, braceletes, anéis, fizeram dele muito rico em prata, ouro, pedras de ônix, bidélio. Fizeram um trono real e colocaram uma coroa na sua cabeça e constituíram no palácio para ele. Ele morava nele e tornou-se rei sobre todos os filhos de Esaú. Aqui é um ponto interessante. Eles tomam um africano para ser rei sobre a casa de Esaú. É muito interessante isso, porque isso representa, de certa forma, um elo entre o povo africano e o povo edomita. Eles seriam aliados da história e se uniriam contra os filhos de Israel. Esse é o ponto aqui, né? E o povo de Anjas retornou de sua batalha dos filhos de Esaú e voltaram na época a seu mestre em Dinhabá. E Bela, esse rei africano, tornou-se esse rapaz que era africano, tornou-se rei sobre os filhos de Esaú 30 anos, e os filhos de Esaú habitavam na terra em vez dos filhos de Seir, e habitaram com segurança em seu lugar até. E aconteceu no final de muitos dias e anos, quando foram os filhos de Esaú habitar calmamente em suas terras com Bela, seu rei, que os filhos de Esaú foram frutíferos e multiplicaram-se na terra, e decidiram ir lutar contra os filhos de Jacó e todo o Egito, para livrar seu irmão Zefo, filho de Elifaz, e seus homens que ainda estavam naqueles dias escravos de José. E os filhos de Esaú foram a todos os filhos do Oriente e fizeram a paz com eles. E todos os filhos do Oriente vieram para ir contra os filhos de Esaú, contra os filhos de... Eles vieram para ir com os filhos de Esaú ao Egito para a batalha. E vieram também do povo de Anjas, rei de Dinhabá, e eles também enviaram os filhos de Ismael, né, o Ismael, a eles. E todos esses povos reuniram-se e vieram a Seir para ajudar os filhos de Esaú em sua batalha. E este acampamento foi muito grande em povo, numeroso como a areia do mar, cerca de 800.000 homens. Infantaria, cavalaria, todas essas tropas foram a Mitzraim, o Egito, para lutar com os filhos de Jacó, e eles acamparam em Ramsés. E isso é muito interessante, porque, na verdade, aqui é africanos e o povo e cananitas, né, vamos colocar assim, contra os israelitas que estavam no Egito. Vamos colocar dessa maneira aqui, acho que fica mais prático. Todos contra os israelitas. E isso é um fator histórico que mostra como vai terminar o Armagedon, a última batalha. Todos, tanto inimigos como os aliados desses inimigos de israelitas, ou hebreus, ou judeus, seja lá qual o termo que você conhece, contra o povo de Israel. Isso é histórico. É uma briga de família antiga, é uma questão de honestidade também, porque era muito claro que o povo de Jacó deveria herdar a terra. Eles compraram isso, eles por direito documentado tinham direito a isso. Assim como até hoje os hebreus são os herdeiros legítimos do Monte do Templo, de Jerusalém, do território ali de Canaã, né, atual Oriente Médio, né, que eles chamam lá de Palestina. Porém, o que acontece? Essa cisma perdura até os dias de hoje, né? E o livro de Jasar cita que o Eterno, Yahweh, entregou todos os poderosos de Esaú e os filhos do Oriente na mão de Yahussef, ou José, e seus irmãos. E o povo dos filhos de Esaú e os filhos do Oriente foram derrotados diante de Yahussef. E do povo de Esaú e os filhos do Oriente, que foram massacrados, caiu diante dos filhos de Jacó.
aproximadamente 200.000 homens. E seu rei Bela, rei do filho de Beor, caiu com eles na batalha. E quando os filhos de Esaú viram que seu rei tinha caído na batalha e estava morto, suas mãos enfraqueceram no combate. E Arrussef, que é José, e seus irmãos e todo o Egito ainda estavam prevalecendo sobre o povo da casa de Esaú. E o povo de Esaú teve medo dos filhos de Jacó e fugiram diante deles. É fantástico ver como o Eterno sempre esteve ao lado do seu povo de Israel. E, embora os inimigos fossem mais numerosos, o poder que eles possuíam era maior, porque vinha do Eterno. E enquanto o Eterno estivesse com aquele povo, os que estivessem ao lado do povo de Israel também eram abençoados, no caso os egípcios. E nós vamos entender mais na frente que os egípcios tiveram tanto medo do povo de Israel, porque prevalecia em todas as batalhas, que eles tiveram que escravizá-los para poder conter o poder desse povo. Chegar ainda no tempo de Moisés e entender o cativeiro egípcio a partir desse relato do livro de Jazar, né? Então vamos lá. Iobabe sentou no trono de Bela como rei em seu lugar. Iobabe reinou em Edom ao longo de todos os filhos de Esaú 10 anos. E os filhos de Esaú passaram a não mais lutar com os filhos de Jacó daquele dia em diante. Pois os filhos de Esaú sabiam o valor dos filhos de Jacó e tinham muito medo deles. Mas à frente desse dia, os filhos de Esaú odiaram os filhos de Jacó e o ódio e inimizade foi muito forte entre eles todos os dias até este dia. E realmente, até agora, 2018, segue esse ódio. E aconteceu depois disso, no final de 10 anos, Iobabe, filho de Zarar, de Bozra, né, citado no livro de Isaías, em vários textos do Antigo Testamento, morreu. E os filhos de Esaú tomaram um homem cujo nome era Husham, da terra de Temã, e fizeram eles em vez de Iobabe. E reinou Husham em Edom sobre todos os filhos de Esaú por 20 anos. E José, que é Yahussef, rei do Egito, e seus irmãos e todos os filhos de Israel habitaram com segurança no Egito naqueles dias, juntamente com todos os filhos de José e seus irmãos. Não tiveram qualquer entrave ou mau acidente, e a terra do Egito foi naquela época, descansou da guerra nos dias irmãos. Identificar Edom não é tão simples como alguns pensam. Inclusive tem um vídeo nesse canal falando sobre o espírito de Edom, porque frequentemente os filhos de Esaú colocavam um rei estrangeiro para reinar sobre eles. Ou seja, eles se misturaram com africanos, se misturaram com cananitas e, conforme veremos a seguir, eles até se misturaram com os europeus, com o povo da Itália, ou Roma. E conforme nós veremos, o espírito está presente não só lá no Oriente Médio, mas está presente na África, está presente lá na Europa, no poder romano, posteriormente Império Romano. E esse espírito edomita, de usurpação, de inimizade contra Israel, ele persiste até hoje. E ele envolve a Europa, envolve a África, envolve o próprio Oriente Médio, né? E poucos entendem essa questão. Alguns ficam dizendo, não, são só os filhos de Ismael, são os inimigos de Israel. Negativo. Você vê, o próprio Império Romano tem um espírito antissemita. O próprio sistema romano católico dos dias de hoje é antissemita, porque eles são aliados históricos do povo de Esaú. Então, por isso nós temos que entender, são todos eles contra o povo de Israel. Não é só um povo. Né? Vamos lá. Aqui diz que Iobabe sentou, né, no trono e tal, e a seguir diz, e Yahussef fez os filhos de Israel jurarem as suas sementes depois deles, dizendo, o Altíssimo vai certamente visitá-los, e vocês devem levar meus ossos com vocês daqui. E aconteceu depois da morte de José, nesse mesmo ano, o ano 71, da vinda dos israelitas ao Egito, que José, tendo 110 anos de idade, morreu na terra do Egito, e todos os seus irmãos e todos os servos embalsamaram José, como era costume, seus irmãos
E todos por ele 7 dias. E colocaram José em um caixão cheio de especiarias e todo tipo de perfume, e enterraram ele ao lado do rio, que é Sior. E seus filhos e todos seus irmãos e toda a casa de seu pai fizeram um luto de 7 dias por ele. E aconteceu que depois da morte de José, que todos os egípcios começaram naqueles dias a criar regras sobre os filhos de Israel. E o faraó, rei do Egito, que reinou no lugar de seu pai, tomou todas as leis do governo do Egito sob o seu conselho e reinou com segurança sobre seu povo. E quando virou o ano, sendo o ano 72 da vinda dos israelitas ao Egito, após a morte de José, Zefo, filho de Elifaz, filho de Esaú, fugiu do Egito, ele e seus homens, e foram embora. Você lembra que esse Zefo tinha sido levado cativo pelos israelitas e egípcios na guerra contra os edomitas? Do Egito. Foram para a África, que é Dinhabá, para o rei Anjas da África, e recebeu Anjas com eles, né, foram recebidos por Anjas com muita honra, e ele tornou Zefo capitão de seu exército. Zefo encontrou favor aos olhos de Anjas e aos olhos de todo do povo, e Zefo foi capitão do exército do rei Anjas da África por muitos dias. E Zefo seduziu o rei Anjas da África a coletar todo o seu exército para ir lutar contra os egípcios e com os filhos de Jacó, e vingar a causa de seus irmãos. Então veja, a influência desse edomita, Zefo, na casa do rei Anjas da África, leva, a princípio, ele não conseguiu já levar esse povo contra o povo de Israel. Mas o livro de Jasar depois cita que Zefo foi naqueles dias muito grande aos olhos de Anjas e aos olhos de todo o povo, e eles continuamente o seduziam a fazer guerra contra o Egito. Mas eles não foram. E aconteceu naqueles dias que houve na terra de Chitim. Depois você pesquisa Chitim, e a Bíblia cita o profeta Daniel, os navios que vêm de Chitim, que é daquela região de ilhas entre a Europa e a África. E nós estamos falando aqui da região da Itália, um território italiano, romano. E um homem na cidade de Pusina, né, cujo nome era Uso, se tornou degenerado, deificado pelos filhos de Chitim, e o homem morreu e não tinha nenhum filho, apenas uma filha, cujo nome era Iânia. E a donzela era extremamente bela, inteligente, e era vista, não havia como ela nenhuma em beleza e sabedoria em toda a terra. E o povo do rei Anjas da África a viu, e vieram e elogiaram. E Anjas foi até os filhos de Chitim e pediu para levá-la para ser como esposa. E o povo de Chitim consentiu em dá-la a ele como mulher. E os filhos de Chitim enviaram um memorial para Anjas, dizendo: eis que tu até Ânia para levá-la para ele como esposa, e portanto podemos ter respondido a ele. E ouvimos que ele recolheu todo o exército para ir à guerra contra ti, e ele tem intenção de passar a estrada de Sardúnia para lutar contra teu irmão Lucus, e depois ele virá para lutar contra ti. Anjas ouviu as palavras dos filhos de Chitim, que mandaram-lhe no registro, e sua ira foi estimulada. E ele levantou-se, reuniu um exército inteiro e foi atravessou as ilhas do mar, a estrada de Sardúnia, até seu irmão Lucus, rei de Sardúnia. Agora, interessante, você vê uma desavença entre africanos e europeus por causa dessa moça de Chitim, né? Que era uma moça extremamente inteligente e bela. E Anjas já tinha pedido como esposa, e houve essa inimizade. E Anjas perguntou ao seu irmão Lucus sobre o seu bem-estar, e o tornou-se capitão do exército, e Lucus assim fez. E Anjas e seu irmão Lucus levantaram-se e foram na direção de Turnos, a batalha. Esse povo de Turnos é na Europa. E lá foi com eles um grande exército e um povo numeroso. E eles vieram em navios, e eles vieram à província de Astorash, e eis que Turnos vinha em direção a eles, porque eles saíram para Sardúnia para destruí-la, e depois atravessar para Anjas para lutar com ele. E Anjas e seu irmão Lucus encontraram Turnos no vale de Canópia, e a batalha foi forte e poderosa entre eles naquele lugar. E a batalha foi grave,
a Lucus, rei de Sardúnia, e todos do seu exército caíram, e Niblo, seu filho, também caiu na batalha. Então você vê, esses Lucus, Niblos, eram parentes do rei Anjas da África, e eles pereceram nessa batalha. Anjas novamente travou batalha contra Turnos, e foi Anjas mais forte do que ele e o matou. E derrotou todo o povo ao fio da espada, e Anjas vingou a causa de Niblos, filho de seu irmão, e a causa do exército de seu irmão Lucus. E quando morreu Turnos, as mãos daqueles que sobreviveram à batalha tornaram-se fracas e fugiram diante de Anjas e Lucus, seu irmão. E Anjas e seu irmão Lucus perseguiram-nos até o alto da estrada, que é entre Alfano e Roma. Agora, veja esse detalhe interessante. Esse conflito foi travado na Europa, na região da Itália. E aqui é citado Alfano e Roma. Será que essa Roma é a atual Roma dos dias de hoje? Com certeza. Então você tem um background histórico aqui, mostrando que essa região de Roma, né, a Itália, se envolveu em conflitos históricos futuramente contra o próprio povo de Israel, e nós vamos entender por quê. Depois dessa vitória dos africanos, o que é que aconteceu na região da Itália? Aqui diz: e Lucus, rei de Sardúnia, comandou seus servos para que fizessem um caixão de latão e devessem colocar o corpo de seu filho Niblos e enterraram naquele lugar. E construíram uma torre alta lá no alto da estrada e chamaram seu nome após o nome de Niblos, até esse dia. E também enterraram Turnos, rei de Bibento, lá naquele lugar com Niblos. E eis que após o alto da estrada, entre Alfano e Roma, o túmulo de Niblos é de um lado e o túmulo de Turnos do outro, e um pavimento entre eles até este dia. Né? Os dois inimigos foram sepultados ali naquele local. Mas daquele dia em diante as tropas do rei da África iriam para Chitim para despojá-la, saqueá-la, e sempre que eles foram, Zefo, capitão do exército de Anjas, ia com eles. Esse Zefo, que era filho de Esaú, vocês lembram? E aconteceu depois disso que Anjas voltou com seu exército e vieram para a cidade de Epusina. E Anjas tomou dali Iânia, filha de Uzo, como esposa, e a trouxe à sua cidade na África. Bom, e aqui nós vemos um momento em que os africanos se voltam contra os israelitas, por influência de Zefo, e o livro de Jasar cita que Zefo ficou naqueles dias diariamente seduzindo Anjas para lutar contra os filhos de Jacó. Depois de algum tempo, Anjas ouviu as palavras de Zefo e consentiu a ele em lutar contra os filhos de Jacó, em Mitzraim, ou seja, o Egito, e Anjas organizou todo o povo, um povo numeroso como a areia do mar, e formou sua resolução para ir ao Egito à batalha. E entre os servos de Balaão, o filho de Beor, era o seu nome, e o jovem era muito sábio e entendido na arte da bruxaria. Aí você pergunta assim, esse Balaão é aquele feiticeiro que a Bíblia menciona? Nós vamos ver várias citações do livro de Jasar sobre Balaão, e detalhes que a Bíblia não cita. E Anjas disse a Balaão, conjure por nós, eu te peço, através da bruxaria, para que possamos saber quem vai prevalecer nesta batalha, que estamos indo. E ele pegou em sua mão ramos de murtas, exerceu sua astúcia e juntou a ele sobre a água, e lá apareceu na água imagens do exército de Anjas, caindo diante das imagens dos egípcios e os filhos de Jacó. E Balaão disse a Anjas, e Anjas, desesperado, não armou-se para ir ao Egito à batalha e permaneceu em sua cidade. E quando Zefo, filho de Elifaz, viu que Anjas desesperou-se em ir adiante à batalha contra os egípcios, Zefo fugiu de Anjas da África e foi a Chitim. E todo o povo de Chitim recebeu com muita honra e contrataram-no para lutar suas batalhas todos os dias. E Zefo tornou-se extremamente rico naqueles dias, e tropas do rei da África ainda se propagaram naqueles dias. E os filhos de Chitim reuniram-se e foram para Cuptísia, por causa das tropas do rei Anjas da África, que estavam avançando sobre ele. Então, nós vamos ver como os edomitas começaram a reinar sobre a Itália, ou Roma, né? Na Revolução do Ano, as tropas da África continuaram vindo à terra de Chitim para saquear.
Como de costume, e Zefo, filho de Elifaz, ouviu o relatório e deu ordens a respeito deles, e lutou com eles. E eles fugiram diante dele, e ele livrou a terra de Chitim deles. Ou seja, livrou a terra de Chitim dos africanos. E os filhos de Chitim viram o valor de Zefo, e os filhos de Chitim resolveram fazer Zefo rei sobre eles. E ele tornou-se rei sobre eles, e enquanto ele reinou, subjugaram os filhos de Tubal e todas as ilhas circundantes. E Zefo foi rei sobre eles, e fizeram guerra com as ilhas e Tubal, e subjugaram. E quando eles voltaram da batalha, renovaram seu governo com ele. E eles construíram para ele um palácio muito grande para sua habitação real e sede. Fizeram um grande trono para ele. E Zefo reinou sobre a terra inteira de Chitim e sobre a terra da Itália 50 anos. E aqui o livro de Azar deixa muito claro a localização geográfica. É a terra da Itália. Não há dúvida de que os filhos de Esaú, o espírito de Edom, pairou sobre Roma. E até os dias de hoje. Que eles são aliados históricos. Tanto o catolicismo romano quanto o Império Romano foram aliados históricos do povo dos descendentes de Esaú. Vamos lá. Nesse momento, todas as tropas do rei Anjas, da África, saíram pela terra de Chitim, como de costume, para saquear, e Zefo ouviu seu relatório e saiu para encontrá-los e combateu-os na estrada. E Zefo derrotou as tropas do rei da África ao fio da espada e não deixou remanescentes deles. Nem mesmo um retornou ao seu mestre na África. Anjas ouviu que Zefo, filho de Elifaz, tinha feito para todas as suas tropas e que tinha destruído-as. E Anjas reuniu todas as tropas, todos os homens da terra da África, um povo numeroso como a areia do mar. E Anjas foi a luta com seu irmão, dizendo: vem a mim com os teus homens e me ajude e os filhos de Chitim, que destruíram meus homens. E Lucos foi com todo o seu exército, uma força muito grande para ajudar Zefo, seu irmão, a lutar com Anjas e os filhos de Chitim. E Zefo e os filhos de Chitim souberam disto e tiveram muito medo, com grande terror caiu sobre seus corações. E é nesse momento que algo inusitado acontece. Que parece que o filho de Esaú, Zefo, se lembra do Deus dos pais dele, Abraão e Isaac, né? E olha o que acontece. Zefo também enviou uma carta para a terra de Edom, para Haddad, o filho de Bedad, rei de Edom, e para todos os filhos de Esaú, dizendo: ouvi dizer que Anjas, rei da África, está vindo até nós com seu irmão para batalhar contra nós. E estamos com muito medo dele, pois seu exército é muito grande, principalmente porque ele vem contra nós com o seu irmão e seu exército da mesma forma. Agora vem, portanto, ajudem-me e lutemos em conjunto contra Anjas e seu irmão Lucos, e assim nos salvarão de suas mãos, mas se não, saiba que todos nós morreremos. E os filhos de Esaú enviaram uma carta aos filhos de Chitim, ao seu rei Zefo, dizendo: não podemos lutar contra Anjas e seu povo, pois um pacto de paz existe entre nós. Esses muitos anos, desde os dias de Bela, o primeiro rei, e desde os dias de Arrussef, filho de Jacó, rei do Egito, com quem nós lutamos no outro lado da Jordânia, quando enterraram seu pai. E quando Zefo ouviu as palavras de seus irmãos, os filhos de Esaú abstiveram-se deles, e Zefo ficou com muito medo de Anjas. E Anjas e seu irmão Lucas vestiram todas suas forças, cerca de 800 mil homens, contra os filhos de Chitim. E todos os filhos de Chitim disseram a Zefo: peça por nós ao Altíssimo de seus antepassados, porventura ele poderá nos libertar da mão de Anjas e seu exército, pois ouvimos que ele é um grande Altíssimo, grande Criador, grande Deus, e que ele livra todos os que confiam nele. E assim aconteceu, eles clamaram, e Arro ouviu a voz de Zefo e teve em conta por ele devido a Abraham e Isaac, e Arro livrou Zefo e os filhos de Chitim das mãos de Anjas e seu povo. E Zefo lutou contra Anjas, o rei da África, e todo o seu povo nesse dia, e Arro entregou o povo de Anjas nas mãos dos filhos de Chitim. E eu acho interessante isso, porque foi exatamente o que Abraão pediu. Olha, por amor de mim, pediu ao Eterno que cuidasse de Ismael e seus descendentes. E é interessante que não só Ismael, mas também, por causa de Abraham, o Eterno vai e favorece os filhos de Esaú. E a batalha foi pesada a Anjas, e Zefo derrotou todos os homens de Anjas, seu irmão Lucos, ao fio da espada, e caíram
lá deles até a noite naquele dia cerca de 400.000 homens. E quando Anjas viu que todos os seus homens morreram, enviou uma carta a todos os habitantes da África para virem a ele, para auxiliá-lo na batalha. E ele escreveu uma carta dizendo: todos aqueles que forem encontrados na África, venham a mim, de 10 anos para cima, que todos venham a mim, e se alguém não vir, morrerá, e tudo que ele tem, com toda a sua casa, o rei irá tomar. E todo o resto dos habitantes da África ficaram aterrorizados com as palavras de Anjas, e saíram da cidade aproximadamente 300.000 homens e meninos, de 10 anos para cima, e foram se encontrar com Anjas. Aí você vê a batalha de africanos contra os edomitas e o povo de Chitim e os aliados, né, lá no Oriente Médio. E Balaão, filho de Beor, naquela época foi com Anjas na batalha, e quando ele viu que Zéfo prevalecia sobre Anjas, fugiu de lá para Chitim. E Zéfo e os filhos de Chitim o receberam com grande honra, pois conheciam Zéfo e a sabedoria de Balaão. E Zéfo deu a Balaão muitos presentes e permaneceu com ele. E quando Zéfo havia retornado da guerra, ele comandou todos os filhos de Chitim que foram à batalha com ele, que fossem numerados. Eis que ninguém estava faltando. E Zéfo exultou por isso, renovou seu reino e fez uma festa para todos os seus súditos. Mas Zéfo não lembrou-se de Iarro, e não considerou que Iarro tinha o ajudado na batalha, e que ele tinha livrado ele e seu povo das mãos do rei da África. Mas ainda andou nos caminhos dos filhos de Chitim e os ímpios filhos de Esaú, para servir outros falsos ídolos que seus irmãos filhos de Esaú tinham lhe ensinado. Portanto disse: dos ímpios vai adiante a impiedade. E Zéfo reinou sobre todos os filhos de Chitim com segurança, mas não conhecia Iarro, que tinha livrado a ele e seu povo das mãos do rei da África. E as tropas da África não vieram mais para Chitim saquear como de costume, porque sabiam do poder de Zéfo, que os tinha derrotado aos fios da espada. Assim Anjas temeu Zéfo, filho de Elifaz, e os filhos de Chitim todos os dias. Bom, então, como ele era ingrato, e ele era ímpio, esse Zéfo se volta agora contra os israelitas. E o livro de Jasar cita que quando ele retornou da guerra, e tinha visto como prevaleceu, a soberba invadiu o coração dele, né? Subiu a cabeça dele achando que podia derrotar os israelitas. E ele então ouviu que os homens poderosos do Egito estavam mortos, todos os filhos de Jacó haviam morrido, e todos os filhos de Israel permaneciam no Egito. Considerou ir lutar contra eles no Egito e vingar a causa de seus irmãos filhos de Esaú, a quem José e seus irmãos e todo o Egito haviam derrotado na terra de Canaã, quando foram enterrar Jacó em Hebrom. Zéfo enviou mensagens para Haddad, o filho de Bedade, o rei de Edom, e a todos os seus irmãos filhos de Esaú. Aí você vê, ele dominava na Europa nessa época, a terra da Itália. E ele então convoca os seus irmãos lá no Oriente para irem contra os filhos de Israel no Egito. E os reis eram mais fortes do que os egípcios em batalha, e cerca de 180 homens do Egito caíram naquele dia, e cerca de 30 homens das forças dos reis. E todos os homens do Egito fugiram diante dos reis. Então os filhos de Esaú e Ismael perseguiram os egípcios, continuaram a feri-los até o lugar onde estavam, no acampamento de Israel. E os egípcios choraram os filhos de Israel, dizendo: venham a nós, ajudem-nos, e nos salvem da mão de Esaú, ou Ismael, e de Ismael, os filhos de Chitim. E os 150 homens dos filhos de Israel correram de seus postos aos exércitos dos reis, e os filhos de Israel choraram em Iarro, o Altíssimo, para livrá-los. E Iarro ouviu a voz de Israel e entregou todos os homens dos reis nas suas mãos, e os filhos de Israel lutaram contra esses reis, e os filhos de Israel feriram cerca de 4.000 homens dos reis. E Iarro jogou uma grande consternação no acampamento dos reis, para que o medo dos filhos de Israel caísse sobre eles. E todos os exércitos dos reis fugiram de diante dos filhos de Israel, e os filhos de Israel seguiram-nos e continuaram a feri-los até as fronteiras da terra de Cush. E, queridos, aqui nós paramos esse relato do livro de Jasar, mostrando como se desenvolveu essa aliança do mal, né, esse eixo do mal contra os filhos de Israel na antiguidade, e como isso vai se repetir nos últimos dias. Isso que é mais interessante.
O Vaticano é um inimigo histórico do povo judeu, o povo hebreu. Pesquise. Eles sempre foram contra o Estado de Israel, eles sempre favorecem o povo da religião das capas pretas. E, queridos, nós temos que perceber o que está acontecendo no Oriente Médio, essa crise que nós estamos vivendo no Brasil, tem uma ligação com o Oriente Médio, tem uma ligação com o petróleo. O Criador permitiu que assim fosse, porque todos os olhares vão ser atraídos para as nossas raízes hebraicas, para o povo hebreu, para a Torá, para a herança, né, que é aquela terra que foi prometida aos filhos de Israel. E essa contenda vai levar as pessoas do mundo inteiro a se posicionarem por um lado histórico da questão ou outro. Você vê que a ONU, toda em peso, o Vaticano em peso, é contra Israel. Você vê que vários dos poderes aqui o próprio tema é contra Israel. Então, nós temos que estar atentos sobre o que vai acontecer a seguir. Conflitos e mais conflitos estão por vir. Você tem que estar do lado do Criador, você tem que estar do lado do povo de Israel, você tem que estar do lado da Torá. Que o Eterno nos ajude, te abençoe, te guarde. Obrigado a todos que estão no nosso Hangout ao vivo nesse momento. Provavelmente nós vamos fazer uma live, né, amanhã sobre Shavuot, tá? Festa de Pentecostes, no calendário bíblico, né, o calendário de Enoque, amanhã que vai acontecer Shavuot ou a Pentecostes, tá? Então não perca amanhã essa live. Eu creio que no pôr do sol, mais ou menos, a gente vai estar fazendo essa live. Shalom a todos, a paz esteja contigo, até o próximo Hangout.